Cássia não aguentava mais o som do silêncio. Presta atenção no que eu estou te falando, porque isso é coisa de quem nunca morou no interior de verdade. Ela vivia em Mundo Novo do Sertão, um lugar onde a maior notícia do dia era saber se seu Elias, o dono da padaria, tinha trocado o pneu da Variant velha. A rotina de Cássia era medida pelo canto do galo e pelo ruído suave do vento nas folhas das mangueiras. Depois das 7 da noite, se você escutasse um barulho mais alto que o coutir dos sapos na lagoa, era capaz de o povo ligar para a delegacia, achando que tinha acontecido um assalto ou que o mundo estava acabando. Para Cássia, que tinha 22 anos e o corpo cheio de vontade de viver, aquele sossego era uma cela, um tédio de rachar a cuca. Ela olhava para si mesma e via uma moça cheia de energia, mas que só gastava essa energia subindo no pé de jaca para pegar fruta ou ajudando Mainha a estender roupa no varal. Auxa, Mainha, a vida não pode ser só isso, ela reclamava, jogando a água do tanque fora, enquanto a mãe, Dona Geralda, estava de ombros. Dona Geralda era a personificação da paz, que Cássia tanto rejeitava. Ela achava que a felicidade morava ali, na simplicidade, no cheiro de café coado na hora e na certeza de que ninguém ia te roubar o celular, porque, para começo de conversa, nem tinha sinal decente na rua. Minha filha, você quer o quê? Que o circo chegue aqui e monte uma tenda só para você? A paz é uma bênção, Cássia. Você é de raiva porque não tem onde ir, bater perna de noite. E Mainha tinha razão. Nailed. Cássia sonhava com o asfalto quente, com gente de todo tipo, com a música que não parava, com o mar. E o mar, para ela, tinha nome e sobrenome: Salvador. Salvador era o paraíso na terra, o lugar onde a cultura explodia, onde o samba e o axé se misturavam no ar, onde você podia sair de casa de manhã e só voltar na madrugada. Depois de ter visto um show de graça no Pelourinho e ter tomado um acarajé ardido na Ribeira, ela via as fotos das primas, que tinham se mudado para lá há alguns anos. As primas sempre bronzeadas, usando roupas que pareciam ter saído de revista. E com alegria estampada no rosto, uma alegria que Cássia achava que só o agito da capital podia proporcionar. O ponto de virada veio em um sábado de aleluia. Cássia estava sentada na varanda, olhando para o céu estrelado, lindo, sem poluição luminosa nenhuma. Mas em vez de admirar, ela sentiu um aperto no peito. Era o som do seu próprio silêncio interno, gritando por socorro. Ela pensou: se eu ficar aqui, eu vou murchar. Eu vou virar mais uma que espera a morte de braços cruzados. Só vendo o tempo passar devagar, na segunda-feira, ela ligou para a prima Sandra, que morava no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Sandrinha, me ajuda. Pelo amor de Deus, eu tô sufocando aqui. Sandra riu do outro lado da linha, com aquele sotaque rápido e cheio de ei que só quem mora na capital tem. Oxa, Cássia! Pensei que você tinha virado freira. Venha logo, mulher. Aqui tem vaga no AP. E eu te arrumo um bico na lanchonete aqui perto. É só pra você ter o seu dinheirinho. O coração de Cássia deu um salto que quase a fez derrubar o telefone. Era a passagem de saída, o bilhete premiado. Eu vou, Sandra. Eu vou de vez. A notícia, claro, caiu como uma bomba em Mundo Novo do Sertão. Você está doida, Cássia. Largar o conforto da sua casa para ir para essa muvuca de Salvador? Lá só tem bandidagem e engarrafamento. Mainha chorou, segurando a mão da filha com força. Mainha, lá tem vida. Aqui eu só vejo o mato crescer. Eu preciso de barulho. Preciso de gente. Preciso de música alta. Eu preciso me sentir viva. Entende? O pai, seu Zé, que era um homem de poucas palavras, apenas a olhou com carinho e um pouco de preocupação. Leve juízo na mala, minha filha. E se cansar, a porta de casa está sempre aberta. Cássia arrumou uma mala velha e um facão que tinha ganhado do avô. Vai que ela precisava de proteção, nunca sei sobe. Mas o que ela levou de verdade foi a promessa de que não ia voltar. Ela ia vencer na cidade grande. A viagem de ônibus foi o primeiro choque sensorial. Sair da estrada de chão batido para o asfalto da Brasil -116
Foi como trocar um abraço macio por um aperto de mão firme. O ônibus lotado, o cheiro de suor misturado com salgado de queijo e perfume barato. Ela não se importava. Cada quilômetro era uma vitória sobre o tédio. Quando o ônibus começou a descer a ladeira, e ela finalmente viu a imensidão azul do mar. Aquele azul que só a Baía de Todos os Santos tem. Cássia sentiu uma emoção tão forte que as lágrimas vieram. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de quem estava finalmente chegando em casa. Ela se agarrou à janela, vendo os prédios crescendo, um em cima do outro, as casas coloridas, o trânsito que já começava a se embolar. Era um caos organizado, um formigueiro humano que vibrava em uma frequência que ela nunca tinha sentido. É aqui, meu Deus, é aqui que eu vou ser feliz. Ela sussurrou, sentindo o calor denso e úmido da cidade entrar pela fresta da janela. A rodoviária de Salvador era um portal para outro mundo. Assim que Cássia desceu do ônibus, o barulho a atingiu como um tapa. Buzinas, o grito do vendedor de água, a música alta que saía de uma loja de celular, o burburinho de centenas de vozes falando ao mesmo tempo, em tons altos e apressados. Ela respirou fundo. O ar não tinha cheiro de terra molhada ou capim cortado. Tinha cheiro de maresia, de fumaça de ônibus, estranhamente, de dendê. Um cheiro forte, vibrante que dizia: chegou, menina. Agora, segura a onda. Sandra estava lá, magra, cheia de pulseiras e com um sorriso de dentes brancos. Oxa! Cássia! Que bom que você veio! Bichami, dá rama braco! O abraço foi apertado. Cássia sentiu a diferença. Sandra não tinha calma de mainha. Ela era elétrica, rápida. Vamos! O táxi está esperando. O Rio Vermelho não é longe, mas a gente pega um trânsito que só Jesus na causa. E o trânsito? O trânsito. M Mundo Novo, se aparecesse um carro a cada 10 minutos, era muito. Em Salvador, Cássia viu uma fila interminável de carros, motos costurando entre os veículos, motoristas buzinando como se estivessem dando sinal de vida, e vendedores ambulantes se esgueirando entre os carros, oferecendo água, chiclete, capa de celular. Cássia estava fascinada. Gente, que loucura! Não para nunca, ela exclamou, com os olhos arregalados, rindo da situação. É Salvador, meu amor. Aqui a gente não para. Se parar, a gente enferruja, Sandra respondeu, já mexendo no celular e falando com alguém sobre uma festa que ia rolar naquela noite. O apartamento de Sandra era pequeno, no segundo andar de um prédio antigo e charmoso no Rio Vermelho, pertinho do Largo de Santana. O bairro era famoso por ser o point da boemia, onde a noite nunca dormia. Assim que Cássia jogou a mala no chão, ela ouviu. O som era onipresente, constante. Não era só a buzina. Era a música que vinha do bar de baixo, a conversa alta dos vizinhos, o ronco das motocicletas que passavam na rua e o som distante, mas constante, do mar quebrando lá na orla. Alistair era exatamente isso que ela queria. Barulho, vida. Sandra, isso é maravilhoso. Não tem um minuto de silêncio aqui, só se faltar luz. Na cidade toda. E olhe lá, Sandra riu, ligando o ventilador de teto, que fazia um barulho de helicóptero velho. Os primeiros 30 dias de Cássia em Salvador foram uma euforia ininterrupta. Ela mergulhou de cabeça no agito. De dia, ela trabalhava na lanchonete, um lugar que vendia sanduíches e sucos naturais sempre lotado. O ritmo era frenético. Ela tinha que ser rápida, sorrir, anotar pedidos e gritar o nome dos clientes na correria. No início, ela ficava tonta com a velocidade, mas logo pegou o jeito. Vamos, Cássia, mais rápido. O povo tem pressa, dizia o gerente, seu Jorge. Ela amava a pressa. Amava sentir que era parte de algo grande, de algo que se movia. Quando saía do trabalho o dia ou de lá, a penthouse começava ao... Salvador era um convite constante à festa. Sandra era a guia perfeita. Elas iam para o Pelourinho ver ensaios de blocos afros. Dançavam até os pés doerem nas festas de reggae no Santo Antônio, além do Carmo. E passavam as tardes de folga na praia do Porto da Barra, observando o movimento e se sentindo parte daquele cenário lindo e caótico. Cássia começou a mudar. Ela trocou as roupas de algodão do interior por vestidos mais curtos e coloridos. Ela aprendeu a andar mais rápido, a falar mais alto e a não dar moleza para ninguém na rua. Ela tinha uma nova identidade.
a garota do interior que virou soteropolitana. Ela ligava para Mainha toda semana, sempre contando as maravilhas. Mainha, ontem eu vi um show na rua, de graça, com 10.000 pessoas. E a música era tão alta que dava para sentir no peito. Dona Geralda suspirava do outro lado da linha. E você está dormindo direito, minha filha? Mainha, quem dorme é bicho preguiça. Aqui a gente descansa quando pode, mas dormir mesmo, é perda de tempo. Ela estava mentindo. Não era exatamente uma mentira, mas uma distorção da verdade. Ela estava exaurida. O problema era que o barulho não desligava. No Rio Vermelho, a vida noturna começava às 5 da tarde e só parava quando o sol já estava alto. O som do bloco de percussão passava na rua, o grito dos bêbados voltando para casa, o latido dos cachorros, o som da televisão do vizinho no volume máximo e o constante vrum-vrum das motos. Cássia tentava dormir, mas o silêncio que ela tanto odiava em Mundo Novo, agora era um luxo inatingível. Ela colocava o travesseiro sobre a cabeça. Não adiantava. O som entrava pelos ouvidos e parecia vibrar dentro do crânio dela. Nos primeiros dias, ela encarou isso como um desafio. É a energia da cidade. Eu preciso me acostumar. Mas depois de um mês, a euforia começou a dar lugar a uma irritação fina, constante. O corpo dela estava sempre em alerta. No trabalho, o barulho da máquina de suco, o liquidificador, as panelas batendo, as vozes apressadas. Ela começou a ter dores de cabeça no meio da tarde. Na rua, o barulho do trânsito, a poluição sonora. Ela andava tensa, com os ombros duros, sem conseguir relaxar um músculo sequer. Uma noite, ela e Sandra estavam em uma festa lotada. O DJ tocava um axé eletrônico com um volume nas alturas. Era a festa que Cássia sempre sonhou. As luzes piscavam, o show tremia. Cássia estava dançando, tentando acompanhar a energia de Sandra, mas do repente, ela sentiu uma vertigem. Não era de bebida, era de saturação. Era como se o cérebro dela estivesse implorando por um botão de mute. Ela saiu de perto da caixa de som, respirou fundo e olhou para a multidão. Todas aquelas pessoas pareciam estar se divertindo genuinamente. Por que ela não conseguia? Ela viu Sandra, suada e sorridente, se jogando na música. Cássia tentou voltar para a pista, mas o som parecia físico. Uma onda de choque que a empurrava para trás. Ela sentiu os olhos marejarem, e a irritação virou pânico. Sandra, eu preciso sair daqui. Agora. Oxacu, que foi, Cássia? Tá passando mal. Não sei. Eu só preciso de... Elas saíram da festa e foram andando pela rua movimentada do Rio Vermelho. Mesmo fora do clube, o barulho continuava. O barulho dos bares, dos carros, das pessoas gritando no meio-fio. Cássia parou na esquina, se encostando num poste, e começou a chorar. Eram lágrimas de frustração, de cansaço acumulado. O que foi, mulher? Fala comigo! Sandra estava assustada. Eu não consigo, Sandra. Eu não consigo mais ouvir. Eu não aguento mais esse barulho. Mas, Cássia, isso é Salvador. É o agito. Eu sei. Eu vim atrás disso. Mas eu não consigo relaxar. Nunca. Eu sinto que meu corpo tá ligado no 221 o tempo todo. Sandra, que era prática, mas tinha um bom coração, a levou de volta para o apartamento. Naquela noite, Cássia não conseguiu dormir nada. Não por causa da festa, mas por causa do barulho normal da rua. Ela ficou olhando para o teto, sentindo o corpo formigar de ansiedade. Ela pensou no seu quarto em Mundo Novo do Sertão. Lembrou-se do som das cigarras, que era alto sim, mas era um som da natureza, que terminava quando a noite ficava mais fria. Lembrou-se do silêncio depois das 9, um silêncio tão profundo que ela podia ouvir o próprio coração batendo. Ela percebeu que em Mundo Novo ela tinha o controle sobre o barulho. Se quisesse agito, ela colocava um som alto no rádio. Se quisesse paz, ela desligava. Em Salvador, o controle era da cidade. O barulho era obrigatório. No dia seguinte, Cássia acordou com uma dor de cabeça latejante. Ela estava esgotada fisicamente e mentalmente. Ela tinha trocado o cansaço físico de trabalhar na roça pelo cansaço mental de estar sempre em alerta. Ela foi trabalhar na lanchonete, a pressão do movimento era insuportável. Ela errou pedidos, misturou trocos, e seu Jorge chamou a atenção dela 3 vezes. Você está aérea, Cássia. Se não tiver foco, não serve para esse ritmo. Ela sentiu o peso da humilhação.
Na hora do almoço, ela se sentou num banquinho nos fundos da lanchonete, tentando comer um pão com ovo. Ela fechou os olhos, buscando um minuto de paz. E nesse minuto, ela ouviu tudo o que estava em volta. O rádio do cozinheiro tocando pagode baiano, a máquina de lavar louça industrial, a britadeira que estava reformando a calçada da frente e o vendedor de picolé gritando: "Olha o picolé, picolé!" Ela abriu os olhos, desesperada. Lágrimas silenciosas correram. Ela tinha vendido a sua paz. Tinha vendido o seu silêncio por uma promessa de felicidade, que se revelou ser apenas mais barulho. Cássia percebeu que a paz que ela tinha em Mundo Novo não era tédio, era base. Era o lugar onde a alma dela podia respirar, podia se recarregar. Aqui, em Salvador, ela estava gastando as reservas até o último pingo. Ela se levantou, foi até o banheiro, lavou o rosto e tomou uma decisão. Uma decisão que era tão grande e pesada quanto a cidade em que ela estava. Ela precisava de um tempo. Voltou para o salão e, com a voz baixa, mas firme, chamou seu Jorge. "Seu Jorge, eu sinto muito, mas eu não posso mais ficar aqui." "Como assim, Cássia? Você está me deixando na mão." "You preciso ir. You now te bem. You te exust." Seu Jorge tentou argumentar, mas Cássia estava irredutível. Ela pegou o pouco dinheiro que tinha no bolso e foi embora sem olhar para trás. Chegando no apartamento, Sandra estava dormindo, se recuperando da noite anterior. Cássia não a acordou. Pegou a mala velha, arrumou as poucas coisas que tinha levado e escreveu um bilhete rápido. "Obrigada por tudo, Sandra, preciso ir. Te ligo." Ela não estava voltando para Mundo Novo. Não ainda. Voltar seria admitir a derrota. E Cássia não estava pronta para isso. Ela tinha que encontrar a paz em algum lugar. Um lugar que tivesse a energia de Salvador, mas o sossego do interior. Ela precisava de um meio termo. Mas para onde ir? Ela ligou para a rodoviária e descobriu que havia um ônibus saindo em 2 horas para uma cidade menor, na zona do Recôncavo Baiano, um lugar chamado Cachoeira. Era uma cidade histórica, com cultura, mais longe do burburinho insano da capital. Ela pegou o táxi, e a viagem até a rodoviária foi o último mergulho no caos de Salvador. O motorista falava alto no Viva Voz. O rádio tocava sertanejo, sim, até em Salvador, e a buzina era acionada a cada 10 segundos. Cássia sentia a cabeça latejar. Ela estava fugindo, mas sentia que o barulho estava grudado nela, como uma segunda pele. Quando ela finalmente se sentou na poltrona do ônibus com destino à cachoeira, ela estava tremendo. Olhou pela janela e viu a cidade se afastando, os prédios diminuindo. O ônibus estava mais vazio, e pela primeira vez em semanas, o som ambiente era o motor do veículo e o ruído do ar-condicionado. Nenhum grito, nenhuma buzina incessante. O alívio foi tão imediato e tão físico que Cássia não conseguiu segurar. Ela encostou a cabeça no vidro da janela e as lágrimas vieram, grossas e silenciosas. Não eram mais lágrimas de frustração ou de euforia. Eram lágrimas de luto. Luto pelo silêncio que ela tinha ridicularizado, pelo sossego que ela tinha trocado por essa vida de exaustão. No meio do ônibus, enquanto a paisagem voltava a ser verde e o asfalto ficava mais tranquilo, Cássia chorou pela paz que ela tinha perdido. Ela percebeu que a vida que ela tanto buscou não era festa, mas a capacidade de escolher quando a festa começava e, mais importante, quando ela terminava. E o silêncio que ela achava que era tédio, era na verdade a sua liberdade. Ela tinha ido para Salvador buscar a vida, mas descobriu que estava se matando de cansaço. E essa descoberta, feita ali, no meio da estrada, a fez chorar copiosamente, de soluçar, enquanto o ônibus a levava para um novo recomeço. Um recomeço onde ela esperava reaprender a ouvir o próprio coração e, quem sabe, encontrar um volume de vida que fosse mais saudável para a alma. O caminho até a paz seria longo, mas pela primeira vez em muito tempo, ela podia ouvir a si mesma. A viagem para a cachoeira não demorou tanto quanto a vinda do sertão para Salvador, mas para Cássia, cada quilômetro parecia a cura de uma febre. Ela chorou até secar a alma, de soluçar baixinho para não incomodar os poucos passageiros. Quando as lágrimas pararam, o silêncio do ônibus virou um bálsamo. Não era o silêncio sufocante do interior, mas um silêncio escolhido, que permitia a ela ouvir o próprio corpo. E o corpo dela estava gritando por descanso.
Quando o ônibus parou na pequena rodoviária de Cachoeira, a diferença foi imediata. Sabe aquele barulho de cidade grande que parece que está mastigando concreto? Aqui não tinha. Tinha o som do vento batendo nas palmeiras imperiais da praça, o barulho da água do rio Paraguaçu correndo sob a ponte, e as vozes eram calmas. As pessoas conversavam, não gritavam. Cachoeira era um charme. Uma cidade histórica, com casarões coloniais coloridos e ruas de paralelepípedos que forçavam você a andar devagar, porque se corresse, ia tropeçar. Cássia desceu do ônibus, a mala velha pesando no braço, e respirou fundo. O ar era limpo, com cheiro de mato úmido e mofo antigo das construções. Era cheiro de história, não de fumaça de diesel. Ela não foi procurar luxo, ela precisava de um buraco seguro para se esconder e se refazer. Encontrou uma pensão simples, perto da igreja da matriz. A dona, uma senhora chamada Dona Nena, olhou para Cássia com a bondade desconfiada de quem já viu muita gente chegar na cidade fugindo de alguma coisa. "Você é de onde, minha filha?" perguntou Dona Nena, enquanto Cássia pagava a primeira semana. "Mundo Novo do Sertão. Mas eu estava em Salvador até hoje de manhã." Dona Nena balançou a cabeça, como se entendesse perfeitamente. Salvador é boa para quem tem juízo forte. É um lugar que te engole, se você não souber o seu tamanho. Cássia sentiu um arrepio. Dona Nena tinha resumido o drama dela em uma frase. O quarto era pequeno, mas tinha uma janela que dava para um quintal cheio de plantas. Cássia jogou a mala no chão e, pela primeira vez em meses, ficou em pé, no meio do quarto, sem fazer nada, e o silêncio veio. Não era o silêncio absoluto do interior, mas era um silêncio gentil. Ela podia ouvir os pássaros, o barulho distante de um martelo e o som de uma sanfona suave vindo de longe. Sons da vida, não sons de alerta. Ela tentou dormir, deitou na cama e fechou os olhos. Mas o corpo dela, acostumado a lutar contra o ruído, demorou a aceitar a trégua. Ela ainda sentia a vibração da música alta de Salvador na caixa torácica. O estresse estava tatuado nela. Toda vez que um carro passava na rua, ela dava um pulo. Se o vizinho tossia, ela abria os olhos. O cérebro dela tinha sido treinado para esperar o próximo ataque sonoro. Passou a primeira semana assim, em um estado de semipânico, lutando contra um inimigo que não estava mais lá. Ela se sentia como um soldado que volta da guerra e ainda escuta tiros onde só há vento. Cássia percebeu que não bastava sair de Salvador. Ela precisava tirar Salvador de dentro dela. Para começar, ela impôs uma rotina. Ela não ia mais correr. Ela acordava cedo, tomava um café devagar, sem a pressa de ter que atender uma fila de clientes impacientes, e saía para caminhar. Ela andava sem destino pelos bairros antigos, observando a arquitetura. Viu a beleza da simplicidade que ela tinha rejeitado. As pessoas de Cachoeira se cumprimentavam na rua, paravam para conversar sobre o tempo ou sobre a pesca no rio. O tempo não era medido por segundos, mas por encontro. Em Salvador, o tempo era dinheiro e velocidade. Em Cachoeira, o tempo era existência. Cássia precisava urgentemente de um trabalho. O dinheiro estava acabando. Ela bateu em algumas portas, e a sorte, que parecia ter tirado férias enquanto ela estava na capital, voltou a sorrir para ela. Perto do mercado municipal, havia um pequeno café chamado Sabor do Recôncavo. Não era uma lanchonete frenética. Era um lugar onde as pessoas iam para tomar um café passado na hora, comer um beiju e ler o jornal. O som ambiente era o rádio sintonizado em uma estação que só tocava samba de roda antigo ou música instrumental suave. A Dona Lindalva, era uma mulher de uns 50 e poucos anos, com um sorriso largo e olhos que pareciam entender tudo. Ela precisava de ajuda para servir e organizar as mesas. "Você tem experiência?" perguntou Dona Lindalva, mexendo o açúcar no café. "Tive um mês numa lanchonete no Rio Vermelho, em Salvador." Dona Lindalva riu. Briço macho. "Então você sabe correr. Aqui a gente corre só se tiver pegando fogo. Aqui a gente serve a paz junto com o café, menina. Você consegue ser lenta?" Queixa penso lenta. Que palavra estranha. Eu estou reaprendendo a ser lenta, Dona Lindalva. Ótimo comica a mano. O pagamento é pouco, mas a alma fica rica. O sabor do recôncavo
virou o santuário de Cássia. O trabalho era tranquilo. Ela aprendia a fazer as receitas locais, a conversar com os clientes sem pressa, a limpar a mesa, sem sentir que havia 10 pessoas esperando o lugar dela. O maior desafio, no entanto, era o silêncio entre os afazeres. Quando o café estava vazio, havia momentos de total quietude. Nesses momentos, Cássia se pegava tensa, esperando o barulho começar. Dona Lindalva percebeu isso. Um dia, Cássia estava lavando xícaras, com os ombros duros, parecendo que ia quebrar a louça de tanta força. Cássia, relaxe esse corpo, mulher. O que é que você está esperando? Eu não sei, Dona Lindalva. Eu acho que eu tô esperando o próximo grito. Em Salvador, o grito vinha sempre. Dona Lindalva parou o que estava fazendo, secou as mãos no avental e olhou para Cássia com seriedade. Escuta, minha filha. Salvador é o mar que te arrasta. Cachoeira é o rio que te leva. A diferença é que o mar não te pergunta se você quer ir. O rio te convida. Você tem que aprender a deixar o rio te levar. Mas como eu desligo a cabeça, você não desliga. Você muda a frequência. Em vez de ouvir o externo, você ouve o interno. O que é que o seu coração está dizendo? Cássia ficou em silêncio, tentando ouvir. O que ela ouvia era um cansaço profundo. Ele está dizendo que eu sou uma idiota por ter largado minha casa. E que eu estou morrendo de saudade do cheiro de mato. Dona Lindalva sorriu. Então pronto. É disso que você precisa. Você não veio aqui para fugir do barulho. Você veio aqui para encontrar o som certo. Cássia começou a entender. É me mando novo. O silêncio era tão constante que ela o ignorava. Em Salvador, o barulho era tão constante que ela o absorvia. Em Cachoeira, ela estava aprendendo a filtrar. Ela começou a frequentar as rodas de capoeira na praça, onde o som do berimbau, do atabaque e das palmas era alto e ritmado, mas era um som de comunidade, de cultura. Era um barulho que unia, não que dividia. Ela ia assistir às missas nas igrejas barrocas, e o som do órgão e do coral era solene e grandioso, mas era um som de contemplação, de respeito. Ela descobriu que o problema nunca foi o volume, mas a intenção do som. O barulho de Salvador era o som da pressa da campetica, da indiferença. O som de Cachoeira era o som da tradição, da conversa e do tempo. Aos poucos, as dores de cabeça sumiram. O sono voltou a ser profundo. Cássia começou a sentir prazer nas pequenas coisas que antes lhe pareciam tédio. O som da chuva batendo no telhado, o cheiro do café fresco de manhã, o barulho ritmado da vassoura de Dona Lindalva varrendo o chão de madeira. Ela não estava mais pulando com o susto, ela estava apenas vivendo. Um mês se passou. Cássia tinha emagrecido um pouco, mas o brilho nos olhos tinha voltado. Ela não estava mais com a atenção da cidade grande, mas tinha mantido a vivacidade que o sertão não lhe dava. Ela tinha encontrado o seu meio termo. Foi aí que ela sentiu que estava pronta para ligar para Sandra e Mainha. A ligação para Sandra foi curta. Sandra estava no meio de uma festa e mal podia ouvir Cássia. Cássia, onde é que você se meteu, bicha? Pensei que tinha sido abduzida. Eu estou em Cachoeira, Sandrinha. Eu precisei sair de Salvador. Eu não estava aguentando o Oxa. Mas por quê? O carnaval tá chegando, mulher. Você vai perder o melhor. Eu sei, mas eu estava esgotada. Meu corpo pifou. Sandra fez um som de impaciência. O barulho da festa no fundo parecia engolir a voz dela. Cássia, você é muito mole. Tem que ter sangue no olho para viver aqui. Mas tá bom, se você voltar, me liga. A gente ainda te arruma um bico. Cássia desligou o telefone e sentiu uma pontada de tristeza, mas também de alívio. Sandra ainda estava na roda gigante do barulho, e Cássia tinha decidido descer. O telefonema para Mainha foi diferente. Dona Geralda atendeu no primeiro toque. Alô, Cássia, é você, minha filha? A voz de Mainha era como um abraço quente e silencioso. Cássia sentiu a garganta apertar. Sou eu, Mainha. Desculpa não ter ligado antes. Eu estava numa confusão danada. Eu sei, seu pai e eu estávamos preocupados. Onde é que você está? Cássia explicou que estava em Cachoeira, trabalhando num café. Contou sobre o cansaço, sobre as dores de cabeça e sobre a fuga desesperada de Salvador. Ela não escondeu nada. Mainha, eu fui atrás do barulho, achando que era vida. Mas o barulho me roubou a paz. Eu troquei o silêncio que me deixava inteira
pelo caos que me quebrou. Dona Geralda ficou em silêncio por um momento. Não era um silêncio de julgamento, mas de acolhimento. Lembra que eu te disse que a paz é uma bênção, cara? Lembro, Mainha. E eu ri de você. Eu achava que paz era sinônimo de velhice e tédio. A paz, minha filha, é o lugar onde você pode ser você mesma sem precisar gritar para ser ouvido. Você precisou de Salvador para aprender o valor do que você já tinha. Cássia chorou de novo, mas dessa vez o choro era de libertação. Ela estava admitindo o erro. E o mundo não tinha acabado. Eu sinto tanta falta da casa, Mainha, do silêncio da noite, do cheiro de terra. A casa está aqui, Cássia. Você pode voltar quando quiser. Mas eu acho que você ainda tem que aprender mais um pouco onde você está. Cachoeira é uma cidade de cura. Ela vai te mostrar que dá para ter fogo sem se queimar. Cássia concordou. Ela não ia voltar para Mundo Novo ainda. Ela precisava solidificar essa nova paz. Ela precisava provar para si mesma que conseguia manter a calma mesmo quando a vida esquentasse. Uma tarde, Cássia estava varrendo a calçada em frente ao café. O sol estava se pondo, tingindo os casarões de laranja e rosa. O movimento estava diminuindo. De repente, ela ouviu um som que a fez parar. Era uma criança, uns 3 anos de idade, rindo. O riso era puro, alto, sem malícia. Era o som mais lindo que ela tinha ouvido em muito tempo. Em Salvador, o riso se perdia no turbilhão. Aqui, o riso daquela criança era a sinfonia da tarde. Cássia encostou a vassoura no muro e fechou os olhos. Ela não estava mais esperando o próximo grito. Ela estava esperando o próximo riso, o próximo som suave do rio, o próximo toque de atabaque. Ela tinha reaprendido a ouvir. E o que ela estava ouvindo era a melodia da vida em um volume que ela conseguia suportar. Cachoeira era a ponte entre o tédio que era paz mal compreendida e o caos que era vida em excesso. Ali, no recôncavo, Cássia estava reconstruindo sua alma tiolo por tiolo, em um ritmo que permitia que ela não só escutasse o mundo, mas também o seu próprio silêncio interior. Ela ainda era a garota cheia de vontade de viver, mas agora ela sabia que a verdadeira festa não estava no volume máximo, mas na harmonia. E essa harmonia ela carregaria consigo, onde quer que fosse. Ela estava pronta para o próximo passo, mas dessa vez não seria uma fuga desesperada, mas uma escolha consciente. Ela tinha que ir para casa, sim, mas não como derrotada. Ela tinha que voltar para Mundo Novo, com a sabedoria de que o silêncio do mato era ouro. Mas antes, ela precisava se fortalecer, absorver a cultura e a calma de Cachoeira, para que quando voltasse para a família, ela não fosse a Cássia exausta, mas a Cássia inteira. Ela precisava provar que podia viver em paz, mesmo que a vida estivesse agitada. Dona Lindalva saiu do café e viu Cássia parada, sorrindo para o nada. O que foi, minha filha? Viu fantasma? Cássia abriu os olhos. O sorriso sincero. Não, Dona Lindalva, eu vi a paz. E ela tem um som muito bonito. Cássia continuou em Cachoeira por mais 3 meses. 3 meses dedicados à faxina da alma. O café de Dona Lindalva, o sabor do recôncavo, não era só um emprego, era uma escola de paciência. Cássia aprendeu a fazer o beijo com calma, a coar o café na hora certa, a esperar o cliente terminar de ler o jornal sem sentir a necessidade assassina de tirar o prato da frente dele. Dona Lindalva tinha uma filosofia simples. A pressa é inimiga da digestão, Cássia. E se você digere mal o almoço, você vai digerir mal a vida. Cássia absorveu essa lição como se fosse água fresca no sertão. Ela descobriu que o barulho de Salvador tinha tentado forca lá a digerir a vida de uma vez só, sem mastigar. Em Cachoeira, a vida tinha sabor. Tinha o cheiro do azeite de dendê na moqueca de Dona Lindalva, o som da canoa deslizando no Paraguaçu ao amanhecer e a cadência lenta das conversas na praça. O corpo de Cássia finalmente relaxou. Os ombros pararam de doer. As enxaquecas desapareceram. Ela não precisava mais do travesseiro sobre a cabeça. Quando a noite caía na pensão de Dona Nena e o silêncio vinha, ele a envolvia como um cobertor, não como uma mortalha. Ela começou a escrever cartas para a mainha, Dona Geralda, em vez de só ligar. Cartas longas, contando os detalhes das ruas de paralelepípedos, a beleza do casário colonial e como ela estava aprendendo a dançar o samba de roda sem pressa. Escrever exigia tempo, foco e, principalmente, silêncio.
Era o oposto do ritmo frenético de digitar mensagens no celular enquanto corria na rua. Mas Cachoeira também era cultura e festa. E o teste de Cássia viria com a chegada de um grande evento cultural que a cidade celebrava com fervor. Era uma festa religiosa, mas que virava um carnaval de rua com tambores, marchas e multidões. O barulho era inevitável. No dia da festa, a cidade virou uma ebulição. Pessoas de toda a região vieram. A rua principal estava intransitável, cheia de gente. Vendedores ambulantes gritando ofertas e o som dos atabaques e tambores ecoando pelas ruas estreitas. Era alto, muito alto. Cássia estava no café ajudando Dona Lindalva, que estava radiante com o movimento. "E aí, Cássia, seu corpo está pilhado?" perguntou Dona Lindalva sorrindo. Cássia parou e respirou fundo. O som dos tambores entrava no café. Fazia as janelas tremerem. Era um barulho intenso, mas não era caótico. Tinha um ritmo, uma intenção. Era o som da celebração, não da sobrevivência. "Tá alto, Dona Lindalva, mas não está me machucando. E por quê? Porque eu sei que vai acabar. E porque eu posso escolher onde ficar. Em Salvador eu não podia escolher. O barulho me seguia até dentro do meu travesseiro. Aqui eu posso fechar a porta e ele para na calçada." Essa foi a grande descoberta. O poder da escolha. Cássia trabalhou o dia todo, sorrindo, servindo e até dançando um pouco quando um bloco passou em frente. Ela se sentiu viva, mas não exausta. Ela estava participando da vida e não sendo atropelada por ela. Naquela noite, ela foi dormir com o som dos tambores, ainda ecoando, mas era um eco suave, distante. Ela dormiu profundamente o sono dos rustos, o sono de quem não deve nada à pressa. Quando acordou na manhã seguinte, a cidade estava em um silêncio restaurador. O lixo da festa já estava sendo recolhido e o cheiro de incenso e pólvora dava lugar ao cheiro de orvalho. Cássia sentiu uma certeza profunda no peito. Ela estava curada. Cachoeira tinha sido o hospital da sua alma, mas ela não pertencia à Cachoeira. Ela precisava levar essa paz recém-descoberta para onde ela realmente pertencia, mundo novo do sertão. Ela foi trabalhar e, no meio da manhã, chamou Dona Lindalva para conversar. "Dona Lindalva, eu preciso ir para casa." Dona Lindalva secou as mãos no avental de chita, sem surpresa. "Eu sabia, minha flor. O rio te levou, te lavou e agora ele está te devolvendo para o seu lugar. Eu aprendi tanto aqui. Eu achava que a vida só era boa se fosse barulhenta. E o que você acha agora?" "Eu acho que a vida é boa se ela for real. E a minha realidade está lá, no sossego de Mainha e seu Zé. Eu preciso ir lá, não para me esconder, mas para mostrar que eu encontrei o que fui buscar em Salvador." "E o que é que você encontrou?" Caixa Souru, olhando para o movimento lento do café. "Eu encontrei o botão de volume, e ele estava na minha mão o tempo todo." Dona Lindalva abraçou forte, um abraço de mãe adotiva. "Vá em paz, Cássia. E quando o barulho de Salvador te dar saudade, lembre-se que você pode visitar, mas não se mude para lá, de novo, a não ser que você leve um par de tampões de ouvido e muito juízo." Cássia arrumou a mala velha com a sabedoria de quem tinha trocado o peso da frustração pela leveza do entendimento. Ela não estava voltando derrotada, estava voltando formada. O caminho de volta começou com a mesma viagem de ônibus. Agora, no sentido oposto. Cássia se despediu de Cachoeira e pegou o veículo que a levaria de volta, primeiro para a capital e depois para o interior. Ao passar por Salvador novamente, o coração de Cássia deu um pequeno salto. O trânsito estava caótico como sempre, as buzinas gritavam e a música explodia dos carros. Ela olhou pela janela e viu o Rio Vermelho. Ela pensou em Sandra, na correria, na energia, mas dessa vez ela não sentiu inveja ou euforia, sentiu pena. Pena daquelas pessoas que pareciam estar sempre correndo de algo, ou correndo para algo sem nunca conseguir parar para desfrutar o meio do caminho. Ela fechou os olhos e, em vez de sentir o ataque sonoro, ela conseguiu filtrar. Ela ouviu o motor do ônibus, a conversa baixa de uma senhora ao lado e, principalmente, a calma dentro dela. O barulho de Salvador não a penetrava mais. Ela tinha construído uma armadura de paz. Quando o ônibus saiu da Brasil-101 e entrou na estrada que levava ao sertão, a paisagem começou a mudar. O verde denso da zona da mata deu lugar à caatinga,
mais seca, mais resistente. E o barulho gradualmente sumiu. A última etapa da viagem foi uma estrada de chão, com o ônibus sacolejando suavemente. O sol estava se pondo, tingindo o céu de um rosa e laranja que só o interior da Bahia tem. Cássia encostou a cabeça na janela e esperou. Esperou o som que antes a atormentava. E ele veio. O silêncio. Um silêncio cheio de sons pequenos. O grilo cantando, o vento nas folhas secas, o ruído do motor do ônibus que parecia uma canção de ninar. Lágrimas vieram novamente, mas eram lágrimas de gratidão. Ela tinha ido buscar a vida no barulho, mas encontrou a vida na ausência dele. Ela tinha desvalorizado o tesouro que tinha em casa. Quando o ônibus parou em Mundo Novo do Sertão, já era noite. O lugar estava exatamente como ela o tinha deixado. A praça escura, o cheiro de mato e poeira, e aquela quietude profunda que parecia engolir qualquer som. Ela desceu do ônibus. Nenhum grito de vendedor, nenhuma buzina, apenas o som dos seus próprios passos na terra batida. Seu Zé, que tinha ido esperá-la com a variante velha? Sim, a variante ainda estava rodando. A viu e seus olhos se arregalaram. Cássia, minha filha. O abraço do pai foi firme, silencioso. Seu Zé não precisava de muitas palavras. Ele sentiu no abraço da filha que ela estava diferente, mais leve. Eu voltei, painho. Voltou para ficar? Cássia olhou para a rua escura, para as estrelas que pareciam penduradas no céu, tão perto que dava para tocar. Ela ouviu o coachar dos sapos lá na lagoa. Aquele era o som de casa. Eu voltei para respirar, painho, e para ficar o tempo que eu precisar. Chegando em casa, Mainha, Dona Geralda, estava na porta, o rosto inchado de emoção, mas sem gritar. Ela se aproximou devagar e abraçou Cássia com a calma que só a mãe tinha. Que bom que você veio, minha filha. Volca tá magra, mas tá com a luz no olho de novo. Mainha, me perdoa por ter sido tão ingrata com a paz que a senhora me deu. Dona Geralda acariciou o cabelo de Cássia. A gente só dá valor ao ar puro quando a gente passa um tempo respirando fumaça, minha filha. Não precisa pedir perdão. Você precisava dessa viagem. Cássia passou a mão no rosto. Ela estava em casa. E o silêncio era o mais puro conforto. Naquela noite, ela deitou na sua cama de solteiro. O quarto era o mesmo. Ela fechou os olhos. Não havia som de moto, de festa, de buzina. Havia apenas o som do vento nas folhas da mangueira lá fora. Ela dormiu como uma pedra. Os primeiros dias de volta foram de readaptação, mas no sentido inverso. Cássia não sentia mais tédio. Ela sentia gratidão por cada minuto de quietude. Ela ajudava Mainha na horta, no ritmo lento do interior. Ela subiu no pé de jaca, mas dessa vez, não para fugir do tédio, mas para contemplar à vista o horizonte sem prédios. O céu infinito. Uma tarde, ela estava sentada na varanda, no mesmo lugar, onde anos antes ela tinha sentido o aperto de querer fugir. O maior barulho era o canto do galo, que parecia estar tirando um cochilo. Kesha sorriu. Ela pegou o celular e mandou uma mensagem para Sandra, em Salvador. Cássia, Sandrinha, obrigada de novo, tô em casa. Tô bem. Sandra, resposta instantânea, cheia de pressa. Que bom, bicha. Aqui está uma loucura. O carnaval está chegando. Preciso ir. Estou atrasada. Beijo. Cássia guardou o celular. Ela podia imaginar Sandra correndo, gritando, mergulhada naquele mar de barulho. E ela não sentia mais falta. Ela olhou para o céu, ouviu o vento, sentiu a paz. O silêncio do mato não era mais o som do tédio, era o som da liberdade. Cássia sabia que o seu futuro não seria mais na capital, mas também não seria mais de braços cruzados, esperando o tempo passar. Ela tinha encontrado seu volume interno. Ela podia ficar em mundo novo, estudar online e planejar algo que trouxesse a cultura e a energia que ela amava para sua cidade, mas no ritmo certo. Talvez abrir um pequeno café cultural como o Sabor do Recôncavo, onde o som da música e da conversa fosse um convite e não uma agressão. Ela tinha trocado o barulho ensurdecedor de Salvador pelo silêncio profundo do sertão. E essa troca não era uma derrota, mas a maior vitória de sua vida. A paz que ela buscava em quilômetros de asfalto estava ali, desde o início, esperando que ela apenas parasse de gritar para poder ouvir. E ali, sentada na varanda,
Ouvindo o silêncio do mato, Cássia finalmente se sentiu em casa. E o som mais alto que ela ouvia era o da sua alma, finalmente, descansando. De 1 a 10, que nota você daria? Deixe nos comentários. Assim saberei que chegou até o final e o quanto esta história emocionou você. E se ainda não fez, deixe seu curtir, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem aprecia histórias com lições de vida. Obrigado por estar aqui e até a próxima!